bem-vindos ao módulo 3 do curso de gestão da Aegro. Nesse módulo, falaremos sobre dois pontos extremamente importantes. Um é o dimensionamento do maquinário para a área que se tem e para a equipe que opera esse maquinário. E o outro é a questão do histórico da propriedade. Ambos pontos são extremamente importantes para uma gestão assertiva. A questão de maquinário, a gente tem que saber as nossas necessidades, se a gente tem muita máquina, se a gente está com pouca máquina, que maquinário exige a cultura que a gente cultiva, qual é a especialidade da nossa mão de obra, se a gente dá condições para eles se especializarem mais ou se a gente contrata somente safrista, porque quando a gente contrata safrista a gente sabe que pessoas mais capacitadas geralmente estão empregadas, então a gente se rende a uma mão de obra um pouco menos especializada. Então a gente não precisa investir tanto em maquinário, a gente investe com um maquinário um pouco mais simples, mas que seja operado por cada um, para que a gente não invista no maquinário extremamente específico, que uma pessoa pouco instruída vá operar, quebre, não saiba operar, não renda o que tem que render, porque quando a gente faz um investimento numa máquina, a gente faz literalmente um investimento, não é um gasto. A gente investe pensando que aquela máquina vai nos render. Então se a gente investe e ela é mal operada e não retorna, a gente está perdendo duas vezes, no valor e no rendimento. Então a gente tem que avaliar. Grande parte dos produtores da minha região, pelo menos, fazem muitos cursos de capacitação da equipe para que eles trabalhem na propriedade o ano inteiro. A gente não contrata no verão, não demite no inverno. A gente fica com eles o ano inteiro, capacitando o ano inteiro, fazendo cursos de pulverização, colheita, regulagem de plantio, interferência na velocidade de plantio, interferência na velocidade de colheita, para que eles tomem dimensão das coisas que a gente cobra, porque às vezes o famoso santo de casa não faz milagre. Quando a gente fala ali na linha de frente, a gente não tem uma adesão tão boa quanto pedir para alguém de fora falar para eles. Quando adquirimos um maquinário, também temos que ir atrás de qual é o nível da assistência técnica daquela marca para o nosso lugar. Às vezes a máquina realmente é a melhor ou é a que melhor cabe no nosso bolso, mas a gente não tem uma assistência técnica capacitada ou tão atuante, consiga ter uma frequência de visitas na nossa propriedade. Então nós precisamos levantar todos esses pontos antes de adquirir um maquinário para que a decisão seja cada vez mais assertiva e que nos dê cada vez menos dor de cabeça e não mais dor de cabeça. Já vimos aí diversos exemplos, até que foram para a mídia, com maquinário comprado que não funcionava e realmente em determinados ambientes e situações as máquinas não funcionam. Às vezes por deficiência do equipamento ou deficiência da equipe, mas a gente não se importa com o que está fazendo ela não funcionar. A gente se preocupa que ela não está funcionando. Então a gente tem que ter um equipamento compatível com a equipe que a gente tem para regular e para operar, para que a gente tenha somente o rendimento esperado e não a dor de cabeça que não é esperada. E a questão do histórico ela ajuda também em tomada de decisão de plantio, por exemplo. Vou pegar um exemplo bem atual, aqui na região sul, o pessoal teve problema com cigarrinha esse ano. A grande parte do problema de cigarrinha deu com o milho do tarde. Então, lógico, se tu tem um histórico que te explique o porquê que tu teve uma maior incidência dessa praga em determinadas épocas de plantio, no ano que vem tu tende a mudar. Do mesmo jeito, eu tenho uma área de milho para colher e tenho uma área de soja no vegetativo. Eu colho a área de milho. É claro que os feds percevejos vão ir para a minha área de soja, isso a gente já sabe. Só que tem que estar documentado para que a gente não esqueça, para que a gente já tenha comprado defensivo. Não que isso ocorra e daí tudo vai acontecendo, a gente tem que tomar decisão na hora da safra, pegar os piores preços, falar para o teu fornecedor defensivo que tu precisa do produto. Não fala que tu precisa, já subiu R$10 o litro, né? A gente não está em uma posição de fazer cotação, a gente só está na posição de comprar, preciso ir atrás, preciso fazer acontecer. Então quando a gente tem um histórico, tudo isso facilita, porque a gente tem o fruto da experimentação na nossa propriedade. A gente sabe o que a gente fez e deu certo, a gente sabe o que a gente fez e deu errado, as misturas que a gente fez e deu certo e as misturas que a gente fez e deu fito ou não deu o efeito necessário. As condições que foram aplicadas também tem que estar no histórico, porque às vezes os produtos não têm nenhum tipo de incompatibilidade,
mas tem uma maior possibilidade de dar fito em horários quentes. E a gente não está falhando no quesito histórico, nem no quesito mistura, a gente está falhando no quesito aplicação. Acordar mais cedo, fazer de manhã cedo, fazer no final da tarde, aplicar mais de noite. Então, todas essas coisas elas têm que estar no histórico para que a gente tenha um planejamento de safra inteiro, desde o plantio até a colheita. Eu sei o quando eu vou fazer e o como eu vou fazer. E para cada vez mais a gente melhorar o nosso histórico, o Aegro está aí para nos ajudar, tendo todos os nossos anos salvos, com certeza, muito difícil de perder, quase impossível de se perder. Então a Aegro entra aí para nos ajudar, já nos mostrando o custo de talhão por ano, quanto que sobrou, podendo fazer planejamento de aplicação com um horário pré-definido. Então o Aegro vem agregando para que cada vez a gente diminua a nossa faixa de erro. Assim chegamos ao final do módulo 3 do curso de gestão da Aegro. Muito obrigado.